Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a essa tarde do nosso primeiro Enotem. Estamos aqui na sala 3, vamos ter hoje o professor Rogério dos Reis Gonçalves conosco aqui nessa sala. O professor Rogério, ele possui graduação em matemática com habilitação em física pela Universidade Estadual de Maringá, possui mestrado em matemática pela Universidade Estadual de Maringá e doutorado em engenharia elétrica pela Universidade Estadual Paulista Unesp, de Ilha Solteira. O professor Rogério vai estar aqui conosco com a palestra intitulada Abordagem dos conceitos de álgebra no ensino fundamental na perspectiva da BNCC. Então, estamos aqui, vamos acolher o professor Rogério. Eu convido a todos que façam as manifestações aqui no chat, podem fazer as perguntas, e ao final da fala do professor Rogério, a gente vai conversar e vai dialogar com ele aqui sobre essa temática que envolve todos nós, né? Este encontro é para vocês, professores que ensinam matemática de todos os níveis, então sejam bem-vindos aqui para essa tarde, para a live, e está com você, professor Rogério, a palavra. Ok, boa tarde, Minéia. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. É uma honra poder compartilhar com vocês um pouquinho dos conceitos de álgebra no ensino fundamental na perspectiva da BNCC. Minéia, você está me ouvindo bem? Sim, Rogério, estamos ouvindo bem vocês. Seja bem-vindo, é um prazer enorme estar aqui ao lado do meu colega da Unemate. Fique à vontade, professor Rogério. Ok, minha tela já está sendo compartilhada certinho? Sim. Então tá, vamos começar. Então, o bate-papo aqui, pessoal, é falar um pouquinho dessa álgebra do ensino fundamental com esse olhar da BNCC. A BNCC, ela é lei, é um documento que regulamenta quais são as aprendizagens essenciais que todos os estudantes têm o direito de aprender, e ela define as competências e as habilidades que devem ser desenvolvidas nestes estudantes. E, portanto, nós, professores da educação básica, da educação superior, nos cursos de formação de professores, devemos conhecê-la muito bem. Quem ainda não conhece, está convidado a dar uma olhadinha na BNCC. Quando você dá uma olhadinha na BNCC, um domingo à tarde, tomando um tereré, por exemplo, você fica muito animado, você quer chegar na segunda-feira e transformar o mundo. O professor tem disso um pouco, né? Aí quando chega na segunda-feira, nem sempre é do jeito que a gente espera. Mas o nosso compromisso, a nossa responsabilidade é sempre lutar cada vez mais para ajudar a mudar a nossa educação brasileira. A BNCC é tema de todo este encontro, vamos ouvir falar bastante dela, e ela, já comentei com vocês, ela dá, ou pelo menos nos diz, as aprendizagens essenciais que devemos desenvolver naquela molecadinha. Ela fala, ó, vocês têm que chegar aqui, neste ponto. Só um porém, a BNCC, ela não mostra o método. Professor, este é o caminho. Ela não gosta muito disso. Mas ela chama a nossa atenção um pouquinho. Lembro da palestra do professor D'Ambrosio? Ele falou da modelagem, etnomatemática. Então, a BNCC chama a nossa atenção. Professor, olhem com carinho para os trabalhos voltados para a resolução de problemas, a modelagem matemática, aplicação de projetos. Tem tanta coisa bacana. Só que, pessoal, o que eu trouxe para vocês aqui não é... Eu não vou entrar muito nesse tema, nessas discussões, vocês conhecem
melhor do que eu, tenho certeza. Mas eu quero trazer alguns conceitos da álgebra do ensino fundamental que podem até perpassar o ensino médio e ali por diante, que eu acredito muito que vai colaborar e espero que traga alguma novidade. Eu sei que aqui não estamos só com público, com professores. Temos alunos de graduação, temos outras pessoas que estão pensando ainda a seguir essa carreira. Então, dessa forma, a minha escolha é trazer, em alguns momentos, alguns conceitos que você pode mostrar até lá na lousa, na aula virtual, tá? Combinado assim? Mas toda essa matemática que a gente vê nos livros, que a gente vê nos sites, que os educadores, principalmente da educação matemática, nos chamam a atenção, essa matemática, muitas vezes, às vezes a gente se perde um pouquinho, não é muito fácil. Eu posso orientar, o outro professor faz uma outra orientação e na hora de executar mesmo, a gente sabe que não é fácil. Mas, como eu quero falar do olhar da BNCC, a BNCC quer que a gente desenvolva naquela molecada o letramento matemático. Eles têm que sair da escola conhecendo bem a matemática, sendo letrado matematicamente. Isso é um pouco chique, né? Letrado matematicamente. Eles têm que desenvolver, ou nós, pelo menos, temos que trabalhar para desenvolver as competências e as habilidades de raciocinar, comunicar, representar. A representação é muito importante. Argumentar. Hoje mesmo, na palestra anterior, o professor falou um pouco da argumentação. A gente vê tanta polarização por aí, né? E essa argumentação de modo convincente, a BNCC também chama muita atenção. Mas já estou saindo do foco, não é isso que eu quero discutir com vocês. A nossa conversa aqui é falar da álgebra do ensino fundamental. A BNCC, ela deu uma olhadinha lá nos resultados das avaliações internas e externas e ela não gostou muito bem do que viu. Essa molecadinha não está... Eles estão deixando um pouco a desejar. O que ela fez? Preciso inserir a álgebra desde os anos iniciais. É isso mesmo, lá para o primeiro aninho, a partir do primeiro aninho. Então, nós temos que criar um eixo temático. Agora é melhor falar uma unidade temática chamada álgebra. E foi isso que aconteceu. Então, a álgebra deverá ser desenvolvida desde os anos iniciais do ensino fundamental. Mas isso é muito estranho, pelo menos parece, né? Um pouco estranho. Nós vamos pegar aquela álgebra lá dos anos finais, fazer esse adiantamento e levar para os anos iniciais? Não é isso. O que a BNCC puxa a nossa orelha vocês têm que trabalhar uma álgebra com significado. A álgebra, pessoal, tem que fazer sentido para esses alunos, para esses pequenos, que é uma forma carinhosa de chamá-los, para essas crianças, desde cedo. Então, para isso, a nossa prática docente tem que estar voltada a desenvolver, nessa turminha, o pensamento matemático. Se eu fosse finalizar a palestra agora, eu diria, o compromisso da álgebra é desenvolver nos alunos o pensamento matemático. Pronto. Agora, o que é pensamento matemático? Nós vamos discutir um pouco mais sobre isso. Tá, mas precisamos entender um pouquinho de como esta álgebra está inserida no contexto da BNCC. Tá, primeiro, a BNCC definiu
10 competências para a educação básica e a matemática do ensino, não só a matemática, o ensino fundamental. Deixa eu voltar um pouquinho. O ensino fundamental, ele está organizado em 5 áreas do conhecimento. Em cada área, a BNCC definiu competências específicas da área. Cada área abriga pelo menos uma disciplina. A BNCC chama de componente curricular. Esta é a nomenclatura. Então, cada área abriga pelo menos uma componente curricular. E também são definidas competências específicas para cada componente curricular. Percebe como a BNCC é um pouco para frente, né? Ela, não sei, talvez um pouco utópica. Mas tá bom. Só que a matemática, pessoal, ela é um pouco assim, digamos, exibida. Vamos puxar a sardinha para nós, né? Por quê? A área de matemática abriga apenas o componente curricular de matemática. E, portanto, a BNCC, além daquelas 10 competências gerais da educação básica, ela definiu 8 competências específicas para a matemática. Pronto, fechou. Essa é a nossa responsabilidade. 8 competências específicas para a matemática, e essas competências devem se articular com as competências gerais da educação básica. Bacana. E a matemática? A matemática é composta por 5 unidades temáticas. E uma delas, é claro, neste encontro, nós vamos ter uma palestra mais ou menos com esse caráter, com cada uma das 5 unidades temáticas. Este é o momento da álgebra. E dentro da álgebra, assim como qualquer unidade temática, foram definidos os conteúdos. Quem ainda não está muito familiarizado com a BNCC, conteúdo ela denomina de objetos de conhecimento. Bacana. Mas eu vou usar bastante a palavra conteúdo, conceito, só para a gente ficar mais próximo, pelo menos, daqueles que ainda não estão muito familiarizados com a BNCC. Combinado assim? E o engraçado é que em cada conteúdo, para cada um, há uma ou mais ou várias habilidades que estão relacionadas a eles. Eu não sei quantas, mas na BNCC deve ter mais de 1000 habilidades. Se alguém quiser ir postando aí, se alguém souber mais ou menos quantas habilidades, pode ir postando. Eu estou conversando com vocês e de olho aqui no chat. Mas vamos para frente. Aí eu vou fazer algumas perguntas, aí eu gostaria que vocês fossem bastante ativos para respondê-las, para eu ficar bastante à vontade também. Tá, estamos chegando lá nos conceitos. E essas aprendizagens essenciais, ou os conceitos, o que a BNCC trouxe para a gente? Trouxe para a escola? Primeiro, ela teve que reunir toda uma galerinha, vem cá, a gente precisa, isso não só na matemática e na álgebra, isso em qualquer área, a gente precisa ter clareza, ou definir o que é fundamental para o ensino fundamental na álgebra, a álgebra do ensino fundamental. Quais são as ideias fundamentais? O que é essencial? O professor sempre tem que ter clareza disso também, em qualquer aula que vai trabalhar. O que a turminha decidiu? Equivalência, proporcionalidade, variação e interdependência. Essas são as 4 ideias matemáticas fundamentais para a álgebra do ensino fundamental. Há outras ideias fundamentais, ordem, aproximação, há outras, representação. Bacana, então agora nós chegamos nos conteúdos, nos objetos de conhecimento. Agora que as ideias fundamentais estão claras, vamos escolher quais são os conteúdos. E de um modo bastante sucinto, vou passar o mouse bem lento aqui para não atrapalhar, a relação de igualdade aparece no 3º ano,
quando é trabalhado, por exemplo, o sinal de igual como uma equivalência e não o sinal de igual como uma operação. Nós temos muito vício, não nós que está participando aqui desta palestra. As outras pessoas têm vício de, quando olhar para o sinal de igual, o que eles fazem? Quer colocar um resultado. É um vício desde criança. A BNCC não quer isso. O sinal de igual representa equivalência. É essa a noção. Aí, quando chega no 4º ano, continua com a noção de equivalência, só que aí vem as propriedades da igualdade. Aí nós vamos trabalhar com a molecadinha, por exemplo, A mais B é B mais A, mas não é para usar a letrinha, lembra? Não é para adiantar esses conceitos lá dos anos finais, mas é para trazer a noção. Eles vão começar a investigar 3 mais 4 é igual a 4 mais 3. Eu nem falei 7 para não dar a impressão de operação. Preciso de um resultado. E assim por diante. Depois, no 5º ano, aparecem as grandezas diretamente proporcionais e até o final do ensino fundamental, praticamente. No 7º ano, aparece bastante aquela álgebra que o senso comum nos diz. Isso é álgebra. Aquilo é aritmética, ou uma pré-álgebra. Mas eu até chamei a atenção aqui, vocês podem olhar no slide, menos cálculo algébrico. Isso já foi muito pedido e a BNCC atendeu. Chamou a nossa atenção, menos cálculo algébrico. Para com aquele vício de ficar colocando uma lista de 50 exercícios, não são problemas, exercícios para essa piazada. Mas, após definidos esses conteúdos, a BNCC pensou, tem uma coisa que é fundamental também para a matemática, não é só na área de álgebra ou nesse campo, que é a noção de padrão. Para muitos definem a matemática como a ciência dos padrões. E, por falar em padrão, que aparece na natureza, nas artes, na economia, tem padrão em todo lado, teve padrão na fala do D'Ambrosio hoje. E, por falar nisso, o que nós temos de mais concreto durante o ensino fundamental ou também no ensino médio? Qual o tipo de objeto que mais a gente pode utilizar para perceber padrão, procurar uma identificação de padrões, regularidades? Sequências, sejam numéricas ou não numéricas. Isso aqui é fantástico. Eu não sei porque durante a minha escolarização não falaram, meu filho, sequências, encontre um padrão nessa sequência. Porque quando você começa a procurar padrão em sequência, você está desenvolvendo o seu raciocínio matemático, o pensamento matemático, o pensamento algébrico. Muitos autores falam muito, já há muito tempo, de padrões na matemática. Porque com a noção de padrão, quando você procura reconhecer, identificar, descrever, construir, os próprios alunos começam a construir padrão, ele está desenvolvendo o pensamento algébrico. Até está escrito aqui, retirei da base, está extraído de lá. O uso de padrões em várias formas contribui no desenvolvimento cognitivo das crianças. Mas isso tem que ser feito desde criança. E é tão motivador, eu não vou me alongar muito não, já vou fazer uma pergunta. Foi dada uma sequência de números, qual é o próximo termo? Eu estou sem o chat nesse momento aqui. Estou com duas auxiliares e volta e meia elas trazem aqui os acontecimentos, mas eu acho que já responderam. O que está faltando aqui? Qual o termo? Olha só a noção de incógnita.
Você coloca um problema desse para a criancinha, tá, o professor sabe qual a fase, se convém no primeiro ano, no segundo. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar isso. O professor tem conhecimento, mas começa a passar sequências com elementos faltantes. Até no primeiro ano, coloca a sequência dos naturais. 1, 2, 3, 4, pula o 5, 6, 7, 8. Qual é o elemento que está faltando? Aí já vai desenvolvendo, nos pequenos, a noção de incógnita. Incógnita como valor desconhecido. Portanto, que número é esse? O que a gente espera? Que do primeiro para o segundo termo, há uma adição de 2 unidades, depois 3, ou a diferença, né? Há uma regularidade. A diferença de 2 unidades, 3, diferença de 4, 5, 6, 7, 8. 27 mais 8, 35. Então, nós encontramos um padrão. Já vou dar os parabéns, que eu tenho certeza que vocês pensaram corretamente. Agora, eu pergunto, quantas diagonais possui um decágono convexo? Um polígono convexo, um polígono de 10 lados e convexo. Algumas pessoas já responderam porque usaram a fórmula. Quem respondeu porque usou uma fórmula, porque lembra a expressão da diagonal em função do número de lados, bacana. Mas o fato de usar a fórmula, eu não sei se você está utilizando do raciocínio algébrico. Você fez alguma generalização? Não sei. Mas usou a fórmula porque já conhece. Mas quem não usou a fórmula? Então, eu falo nesse momento para quem não tem muito conhecimento ou não sabe, não conhece aquela fórmula e precisa encontrar o número de diagonais. Mas primeiro tem que saber quantos lados possui um decágono. 10 lados. Bacana. Olha só que curiosidade. E se você, por curiosidade, pegar um caso particular, o triângulo, com 3 lados, quantas diagonais? Nenhuma. Um quadrilátero, 2. Pentágono, 5. Hexágono, 9. Nós construímos uma a uma. E se o aluno construir um decágono e representar todas as diagonais, se ele fizer isso, não quer dizer, se ele fizer isso, ele não usou do raciocínio algébrico. Ele simplesmente fez todas as representações e aí você pode perguntar, com 100 lados, 1000, e aí? Ele não vai fazer, não tem como. Mas, para resolver o problema em algum concurso, seja lá como for, ou para a gente enxergar a importância de padrão, existe um padrão até no número de diagonais de um polígono, à medida que você vai aumentar de lados. 0, 2, 5, 9, olha, a sequência é a mesma. A regularidade é a mesma. Então, até que 9, um polígono com 6 lados. Depois, 7 lados, 8 lados, 9 lados, 10 lados, exatamente 35 diagonais. Viram só? Quando eu passei só a sequência, foi só para... Já é um problema bacana. Quando eles podem, ou têm o conhecimento dessa geometria plana, conhecimento desses polígonos, já pode começar a perguntar o número de polígonos, mas para que eles busquem um padrão para verificar se existe, de fato, esse padrão. Aí, este exemplo que eu trouxe, ele é adaptado, não é exatamente igual. De Alvarenga e Valo, em 2007, que eles também falam bastante da exploração de problemas que contribuem para o desenvolvimento do pensamento algébrico. E esse aqui, agora eu vou dar uma acelerada. Numa sala, 7 estudantes que se cumprimentam todos entre si com um aperto de mão. Ninguém se pode cumprimentar mais do que uma vez. Quantos cumprimentos são dados? É um problema clássico. Já resolveram?
Tem gente que está pensando, combinação de 7, 2 a 2. Bacana, resolveu. Mas sabia que quem não conhece essa forma tem condições de encontrar o número de comprimentos sem considerar cada um, sem contar todos, um a um? Vamos ver como? Será que existe um padrão aí também? 2 pessoas. Quantos comprimentos? A e B. A cumprimenta B. Pronto, um comprimento. 3 pessoas. A, B e C. A, B, A, C e BC. 3 comprimentos. 4 pessoas. 6 comprimentos. Depois 10, depois 15. Podemos enxergar algum padrão matemático? E aí? E N pessoas? A pergunta é com 7 pessoas. Para quem não lembra nenhuma fórmula, vai uma dica. E isso vai uma dica para aquele trabalho no ensino médio com combinatória em geral. Muitas vezes a gente tem um problema de combinatória e quer ir direto a resolver aquele problema com aqueles dados. Faça casos particulares. Com casos particulares, procure um padrão. Deixa eu ver lá o... Traga para mim, por favor. Perdão. Só um pouquinho, pessoal. Eu estou voltando lá, 35, bacana, muitos responderam. E nesse problema, com 7 pessoas, a ideia, a regularidade é idêntica, né? Olha o número de comprimentos. Foi aumentando a cada vez uma unidade a mais, e a gente espera que o número de apertos de mãos é exatamente 15 mais 6, 21. 21 apertos de mãos. Beleza. O fato de fazer isso, ele desenvolveu o pensamento algébrico, está ajudando, está colaborando com uma gama de problemas no ano a ano. Isso vai contribuir muito. Agora, se esse aluno, já estou imaginando lá nos anos finais, pode também aplicar no ensino médio. Se ele está associando o número de pessoas, o número de apertos de mão ao número de pessoas, é possível perceber, ou pelo menos fazer uma conjectura que o número de apertos de mão, dados N pessoas, é N vezes N-1 sobre 2. E para quem já conhece, essa é a fórmula da combinação de N tomadas 2 a 2. E toda vez que a gente tem uma sequência em que a diferença entre os termos forma uma outra sequência que nós conhecemos, que é uma progressão aritmética, a sequência original, ela tem uma expressão quadrática. Pode ser trabalhado também no 8º ou no 9º ano. Mas deixa eu voltar. Vou falar um pouquinho, eu trouxe muitas coisas, vai ter que deixar um pouco para o bate-papo. Nessa parte de equivalência, eu quero que vocês batam o olho e respondam quantas bolinhas vocês estão enxergando, sem contar uma a uma. O que vocês vão fazer é tentar um agrupamento, uma percepção de quantas bolinhas por agrupamento. Estou vendo, alguém falou, Maria Helena, ótimas sugestões para desenvolver o pensamento algébrico, sem cair no cálculo algébrico, sem significação, bacana. É isso mesmo. E é divertido, é motivador, é intrigante. Você deixa até de dormir se você recebe
uma sequência, um problema desse e não consegue resolver, você sabe que pode resolver. Aí você... Alguns, né, conseguem perder o sono porque enquanto não resolver, não sossegam. Olha que maravilha. Vanessa, Lucas, 4 mais 4. Bacana, estão respondendo. Qual é a brincadeira? Quantas bolinhas? 2 mais 4 mais 2. Eu não estou respondendo 8, hein? 2 mais 4 mais 2. A ideia é trabalhar o sinal de igual como equivalência. Uma outra forma. Quem pensou nessa? 4 mais 4, pensaram. Lucas, Fabi, aí ó, Maeda, de várias formas, 4 mais 4. Então, 2 mais 4 mais 2 é 4 mais 4. 4 mais 4, essa é uma atividade que pode ser aplicada, desenvolvida no terceiro ano. 4 mais 4 é 2 vezes 4. E eu não fiz aqui, mas 2 vezes 4 também dá para perceber 4 vezes 2. 4 grupos de 2. Logo, 2 vezes 4 equivale a 4 vezes 2. Opa, propriedade comutativa? Ninguém vai falar lá no terceiro ano, essa propriedade é comutativa. Foi conversado hoje sobre isso em outras palestras. Essa propriedade é comutativa. Né? Mas já vai fazendo o aluno investigar com outros números, mas deixa eu ir para frente que trouxe bastante coisa e eu sei que vou mostrar só uma parte. 3 mais 3 mais 2... 3 mais 3 mais 2 de outra forma. Tem essa aqui também, 6 mais 2. Então, essa atividade lá para a piazada, a gente pode desenvolver. Isso aqui, pessoal, está mais para o ensino fundamental. 1, tá? Para os anos iniciais. E ela também, a molecada gosta. Deixa eu pensar em outra maneira, professor. E tem uma coisa... Essa atividade, do jeito que eu trouxe, eu coloquei mais ou menos aleatoriamente, tem cada uma bacana que você, até os grandalhões, querem ficar procurando. Olha que bacana, esse aqui. 7 mais 5 é igual... Vocês vão ter que preencher aquele espaço, alguma coisa mais 3. Dionísio, Cassenotti, seja bem-vindo. 7 mais 5 é igual a alguma coisa mais 3. Não com esses números, são só valores hipotéticos, mas eu não sei precisar quando foi, onde foi, mas foi feita uma pesquisa com um grupo de crianças e foi passado um problema desse. 7 mais 5 é igual, aí um tracinho, eles tinham que colocar o valor desconhecido mais 3. Estão respondendo 9, já estou adiantando. Estou vendo. O que vocês acham? Vocês vão responder. O que vocês acham que a criançada colocou, na sua maioria? Olha a pergunta. O que vocês acham que a piazada colocou? Em geral, não todos. O que eles respondem? A gente não acredita, nós, digamos, mais adultos, nós que não trabalhamos nos anos iniciais, às vezes, a gente não tem tanta percepção, não temos o conhecimento de como tem que ser cuidadoso a formação do pedagogo. Então, não é o matemático, porque sabe mais a matemática, é claro, vai lá trabalhar nos anos. Tem que ser, na verdade, é um perigo se fizer isso. Nós não temos formação. E o que a molecada... Aí, ó, colocaram 12. Exatamente, muito bem, 12. Aí, quando colocaram 12, perguntaram para eles, por que 12? Em geral, ora, 7 mais 5 é igual a 12. Esse igual, eles estão olhando como a noção de um resultado, de uma operação, e não igual como equilíbrio, balanceamento, álgebra, né? Balanceamento. Aí eles colocaram 12 em sua maioria. Aí perguntaram, por que 12? Ora, 7 mais 5 é igual a 12. Tá, e aquele mais 3? Vocês acreditam que teve
Criança que respondeu, o mais 3 deve ser erro de digitação. A professora se confundiu. Teve criança que respondeu assim, o mais 3 é a professora que colocou só para confundir a nossa cabeça. Às vezes ela faz isso. Às vezes ela coloca alguma informação que a gente não usa. Olha que reflexão, né? Vamos. Agora vocês vão bater o olho nessa equação e responder. Qual o valor desconhecido? Qual o valor desconhecido aqui? Ó, está como ponto de interrogação. Pessoal, lá para a criancinha, não coloca X. Descubra o valor de X. E isso não pode, tá bom? A BNCC vai aparecer na sua casa e puxar a sua orelha. Qual o valor desconhecido? Olha a noção de valor desconhecido, noção de incógnita como valor desconhecido sendo trabalhado desde criança. E aí, alguém já resolveu rapidinho? Tá. O que eu vou mostrar é o que muitos adultos fazem. Quando eu falo adulto, pode ser até universitário, tá bom? O valor desconhecido representa por X, agora tem um monte de regrinhas. 57 mais 86 é 143, tá? Aí tem gente que passa o X de um lado para o outro, passa para lá, passa para cá, aquela álgebra cheia de regrinha. Eu fico pensando, né? Eu sei o motivo. Por que passar a incógnita para o lado esquerdo? Alguém falou que a incógnita tem que ficar do lado esquerdo? Até deixei. Existe um lado privilegiado da igualdade? Se A é igual a B, B é igual a A. Não precisa. Mas tá bom. Já que passou pro lado de lá, existem pessoas que multiplicam por menos 1. Como se o menos 1 fosse o cara que tivesse a moral de trocar o sinal. É só o menos 1. Aí multiplicando por menos 1, ainda vem com uma outra regrinha. Eu lembro quando eu estava na 8ª série, não esqueço até hoje. Tem um sinal de mais, um sinal de menos, conserva o sinal do maior em valor absoluto, mas não usar. Ninguém vai falar valor absoluto, pelo menos não me falou na época. Conserva o sinal do maior e depois subtrai o menor do maior. Aí conclui 82. Parabéns, muitos resolveram. Ronalda, André, quem estou vendo aqui? Luciana. Bacana. Agora, eu esqueci de comentar que teve uma criança, no problema anterior, 7 mais 5 igual a 9 mais 3, que ela acertou, ela falou de uma forma tão clara, porque entendeu o sinal de igual como, de fato, uma equivalência. Essa mesma criança, quando ela bateu o olho nesse problema, ela respondeu, alguém está respondendo, a Luciana, 57 para 61, perfeito, é isso mesmo. Teve uma criança, quando olhou para essa equação, pensou o seguinte, vou comparar 57 com 61. Que bom. Ora, 61 tem 4 unidades a mais que 57. Se tem 4 unidades a mais, opa, vai haver o desequilíbrio. O que deve ocorrer? Esse valor desconhecido tem que ter 4 unidades a menos que 86 para compensar. Ela associa a uma balança de 2 pratos, ela associa igual como equivalência. Então, essa criança que respondeu 82 dessa forma, perfeito, é isso que a BNCC quer. Não para nós, professores, colocarmos esse problema, seja com X ou não, e o aluno somar 57 mais 86. Tá certinho? Tá certinho, mas não deixe de explorar essa outra forma de pensar, senão ele vai ficar com o sinal de igual como o sinal de apenas uma operação. A Mari Corrêa, Maridelma Corrêa, escola, caminho para o futuro. Achei que ela estava respondendo aqui. Deixa eu voltar.
Vou falar um pouquinho de proporcionalidade. Quando for trabalhar a proporcionalidade, lá na álgebra, a gente associa muito, na verdade, em todos os campos da matemática. Porque proporcionalidade perpassa, você fala de proporcionalidade em qualquer campo da matemática, em qualquer unidade temática, em qualquer área do... Por isso, é uma ideia fundamental. Mas quando você vai trabalhar lá na escola, a tal da regra de 3, o que eu estou falando é exatamente da regra de 3. Vocês já pensaram, se você propor para o aluno o seguinte problema: uma circunferência de raio 1 tem comprimento 2π. Você passou essa informação. Raio 1 tem comprimento 2π. E uma circunferência de raio 5? Qual é o comprimento dela? Eu imagino que alguns alunos vão responder, não sei, porque eu não lembro a fórmula. Mas se você passar um probleminha de regra de 3, em que há uma variação proporcional direta, ele aplica e resolve. Muitas vezes, sem sentido, sem significado. Agora, por que ele não usou uma regra de 3 para a circunferência, sendo que ele não conhece a fórmula? Talvez ele não conhece, mas você falou que raio 1, comprimento 2π. Raio 5, comprimento, não sei, professor, eu não conheço a fórmula. Tá, mas por que você não usa a regra de 3? Ora, regra de 3, circunferência, isso tem uma fórmula, que eu não lembro. O aluno que pensou assim, não está claro a noção de proporcionalidade. Não está claro por que ele usa uma regra de 3 que nem sempre precisa usar. Na verdade, ele nunca precisa usar. É possível fugir delas. Mas tá bom, é uma técnica rápida, prática. Temos que ensinar, é claro. Mas a BNCC fala, ensine, pode ensinar. Mas não esqueça das relações entre as variáveis, entre as grandezas. É um bom momento para falar de função. E é um bom momento para nós, professores, levarmos um problema desse também para a sala de aula. Se você pode pedir para o aluno, vai lá para o pátio, seja em qualquer lugar. Com raio 1, eu tenho comprimento. Com qualquer raio, uma unidade, eu quero dizer. Se eu dobrar o raio, verifique o que acontece com o comprimento da circunferência. Eles vão estimar mais ou menos que o comprimento da circunferência dobrou. Caros, se eu tenho uma relação entre duas grandezas, se uma dobra, a outra dobra sempre, porque as grandezas são diretamente proporcionais. Então, você pode sim aplicar uma regra de 3. E se são diretamente proporcionais, nós não podemos deixar de mostrar para essa molecada, seja no ensino fundamental ou depois no ensino médio, mas dá para fazer no ensino fundamental, a noção de função linear. Se essas grandezas são diretamente proporcionais, a relação entre elas é uma relação linear. O gráfico, quando você representa lá no plano cartesiano, que é bastante trabalhado a partir do 7º ano, e a BNCC chama muita atenção do plano cartesiano, essa função, o gráfico, reta não vertical, beleza, trabalhou. Até na geometria, você pode mostrar a proporção que há entre a razão entre as grandezas, ela é constante. E essa constante, já que o comprimento da circunferência e o raio tem uma relação diretamente proporcional, logo a função é da fórmula comprimento é uma constante vezes o raio. Quem é essa constante? Essa é a pergunta. E quem é essa constante? Eles podem começar a perceber que o comprimento da circunferência vai dar um pouco mais de 6 raios. Para uma volta completa, um pouco mais de 6 raios. 6 radianos. Um pouco mais de 6 radianos. Se dividir o comprimento da circunferência pelo diâmetro, ou pelo raio, deixa pelo raio.
eles vão perceber que dá 6,28 aproximadamente. Aí a molecada faz esse tipo de atividade, ele sozinho, com o intermédio do professor, eles vão descobrir uma fórmula que nunca viram, nem conheciam. Aí a confiança vem. Uma máquina trabalhando 7 horas por dia produz 238 unidades de um determinado produto. Quantos produtos essa máquina produz se trabalhar 5 horas por dia? Primeiro, esse problema não precisa usar nada de regra de 3. Se trabalhando 7 horas por dia produz 238 unidades, vamos encontrar a unidade. 1 hora por dia produz quantas unidades? Eles vão perceber que há uma relação direta entre as grandezas. Que 1 hora por dia vão produzir 34 unidades. Não é difícil. Logo, 5 horas por dia, 34 vezes 5, 170. O que eu quero dizer aqui, claro, eu não estou ensinando matemática para ninguém, tá? Vamos deixar isso bem claro. Mas eu sei que vai servir para muitos alunos que vão assistir esse vídeo depois, para alguns professores também. O que é normal fazer? Aplicar essa regra de 3. Aplicaram? Pronto. E o que nós acabamos de falar, de discutir? Se a relação é direta, as duas variáveis, elas só podem estar na forma constante, uma é uma constante vezes a outra, não tem outra maneira. Pode pedir para a molecada tentar encontrar uma outra função. Toda vez que você dobra uma grandeza, a outra dobrará. Só existe essa forma de escrever esta função. Estamos falando de proporcionalidade, mas estamos falando de variação, interdependência, das outras ideias fundamentais. Uma dica que eu não posso esquecer, uma dica para alguns alunos, por exemplo. Nós temos um vício, até nos livros, de falar quando uma aumenta, a outra aumenta, são diretamente proporcionais. E quando uma aumenta, a outra diminui, são inversamente. Não é isso. Isso é apenas uma condição necessária. Quando uma aumenta, a outra aumenta, tem muitas funções quando uma aumenta, a outra aumenta, e as grandezas não são diretamente proporcionais. Aquele probleminha do táxi, do Uber, tem um valor fixo, a bandeirada, mais um valor pago por quilômetro quadrado. Se você roda 10 quilômetros, paga, por exemplo, R$30. Se roda 20 quilômetros, não é 60. O meu exemplo não foi muito bom, né? 10 quilômetros, R$30 está incentivando a cobrar esse valor. Tendo bem claro que essa é a relação, a produção, ela é da forma um múltiplo das horas trabalhadas por dia, agora a gente vai encontrar aqui essa função. Se o valor de T, 7, se T for igual a 7, P, produção, é 238, qual é o valor da constante? 34. E quem é a função? P igual a 34T. E se o T for igual a 5? 34 vezes 5. Olha a semelhança com o que nós temos na regra de 3. Pronto, encontramos, chegamos no mesmo resultado, mas a proposta é: aproveite quando você for falar de função ou quando for falar de regra de 3, de sempre associar um com a outra. Função linear, que eu estou dizendo. Aí, de uma forma bem breve, se a função é linear, f de x é da forma cx, o problema, na regra de 3 simples, nos dá o valor nos passa uma informação que se uma variável ou uma grandeza vale tanto, a outra vale tanto. E depois nos passa uma outra informação. Se uma tal grandeza vale tanto, a outra vale... Sempre a gente recebe 3 valores. Por isso, regra de 3. Qual o valor... E quando você isola a constante em cada uma? A constante é y1 por x1, mas a constante é y2 por x2. Opa! Então, y1 sobre x1 é y2 sobre x2. O quociente entre as duas grandezas, ele é constante? Sim.
Se é constante, pronto, você pode já usar essa noção direto, sem ficar, muitas vezes, pegando um lápis, um papel. Temos que ter essa noção. O que é legal, eu só estou falando o porquê é constante, pelo menos quando eu vi isso pela primeira vez, eu tinha bem decorado. Grandezas diretamente proporcionais, o quociente é constante. E inversamente proporcionais, o produto é constante. Não entendi o significado. O Mário, outros colegas, exponencial era exemplo para a questão de um aumenta, outro aumenta. De fato, um aumenta, a outra grandeza aumenta e, no entanto, não são diretamente proporcionais. Fechamos com a regra de 3 simples, quando as grandezas são diretamente proporcionais. Não precisa chegar na aula e falar, hoje nós vamos estudar grandezas inversamente proporcionais. Nem coloque esse tópico. Lança algum problema em que a relação é inversa. Por exemplo, esse aqui é antigo, é da década de 90, eu sempre gostei. 3 torneiras com a mesma vazão enchem um tanque em 90 minutos. Quantos minutos 2 dessas torneiras gastariam para encher o mesmo tanque? Supondo, mesma vazão, já está claro. Eu já ouvi algumas pessoas responder assim, se 3 torneiras gastam 90, cada uma gasta 30, logo 2 gastam 60. Agora pense, se 3 torneiras gastam 90 minutos, só com 2 diminuir o número de torneiras, vai gastar menos tempo? Não faz sentido, né? É aí que a molecada que aprendeu a regra de 3 simples, ou por meio da função ou da técnica, quando as grandezas são diretamente proporcionais, podem até cair nesse erro, mas é um bom problema para mostrar que nem sempre é assim. A proporcionalidade pode ser direta, pode ser inversa. E quando for inversa, podemos mostrar... estão respondendo 135. Eu ia deixar para depois. Eu vou deixar para depois o 135. Responder o porquê é 135. Quando é inversa, só existe uma forma de representar. Uma grandeza é uma constante dividido pela outra grandeza. Ô, Poliana, quantos minutos eu estou falando? 55. Deu 55 minutos? Não sei. Minéia, vou finalizar aqui. Eu me empolguei demais. Tinha tanta coisa. Mas deixa eu fechar só isso aqui. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, a função agora é uma hipérbole. Tá bom, não precisa falar da hipérbole. Mas eu trouxe um problema de regra de 3 entre que as grandezas são inversamente proporcionais e é do dia a dia dos alunos. Por exemplo, vocês vão assistir depois um vídeo e temos interesse em aumentar a velocidade. Esse vídeo, com a velocidade normal, ele gasta 2 horas, 12 minutos e 27 segundos para a sua reprodução. E se você assistir na velocidade 1.5? Precisa usar a forma de física, usar a regra de 3, como que é? Usar porcentagem, tem várias formas que dá para trabalhar. Vamos lá? A velocidade, a relação entre as duas grandezas, se você dobrar a velocidade de reprodução, o tempo vai dobrar? Não, o tempo vai reduzir a metade. Logo, inversamente proporcional. Você só precisa fazer essa pergunta. Se dobrar um, a outra dobra ou reduz a metade? Reduz a metade. Portanto, são inversamente proporcionais. Sendo inversamente proporcionais, essa é a relação entre as duas grandezas. Uma variável é a constante dividido pela outra variável. Está aqui. Logo, essa constante é o produto das variáveis. Ó, V vezes T. O produto é constante quando a relação é inversamente proporcional. Portanto, se o produto é constante, se você dobra a velocidade, o tempo tem que se reduzir à metade para o produto ser exatamente V vezes T. Se você assiste na velocidade 0,25,
o tempo será 4 vezes maior para o produto ser sempre VT. Então, se a sua velocidade se a sua velocidade for multiplicada por uma constante K, o tempo será dividido pela constante para conservar o produto. Logo, se a velocidade for de 1,5, o tempo deverá ser dividido por 1,5. É só isso, é só dividir pela mesma constante que você multiplicou a velocidade. Por quê? Porque as grandezas são inversamente proporcionais. E com isso a gente percebe que o tempo de reprodução ele reduzirá em 1/3 do tempo normal. Porque 1,5 é 3 meios. O inverso de 3 meios é 2/3. Para o produto ser 1 e sobrar apenas VT, que é a constante. Então, o tempo de reprodução é 2/3 do tempo do vídeo. Pronto, fechou. Aí eu deixei um para vocês aqui, mas eu vou ter que voltar. Se é constante, o problema anterior, se 3 torneiras gastam 90, 2 torneiras vão gastar quanto? Responderam 135. Se a relação é inversa, 3 vezes 90, o produto é constante. 3 vezes 90 é igual a 2 multiplicado por algum número. 3 vezes 90 é 2 vezes qual número? 135. E pronto. Vou finalizar, tá? E para resumir, esse porquê que a gente pode associar a regra de 3 simples com as grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, a gente pode mostrar para os alunos, tudo depende do ano de escolarização, e também a regra de 3 composta. Eu até trouxe, ia mostrar o porquê que a gente usa a regra de 3 composta do jeito que ela é. As funções polinomiais do segundo grau, as equações, por exemplo, do segundo grau, elas aparecem no 8º ano, mas só no 9º ano que a BNCC se chama a atenção para que elas sejam trabalhadas na sua forma completa e não tem nada de Bhaskara. Tá? É usar fatoração, valorizar a fatoração, valorizar os produtos notáveis. Eu vou voltar. Minéia, vou passar a palavra com você. Eu não sei em que parte me empolguei aqui um pouco. Rogério, pode continuar mais uns 5 minutos. Está ótimo. Então rapidamente, deixa eu escolher aqui, por exemplo, Ok, obrigado. Vai lá. As equações polinomiais do segundo grau. Só vou deixar uma proposta. A BNCC não quer mais que elas sejam trabalhadas de forma exaustiva, né? Com um monte de lista de exercício. Não é assim. O que tem que ser feito, primeiro, é trazer um pouco de significado para elas, resgatar um pouco da história dessas equações, associar com a unidade temática geometria, e nem todos os problemas a gente vai fazer isso, mas, por exemplo, no livro de Euclides, a gente encontrava problemas desse tipo, resolver essa equação. A gente encontra, na verdade, né, os elementos. E quando eles se deparavam com esse tipo de problema, eles enxergavam assim, geometricamente, x² mais 6x igual a 91. Quando a gente olha para x ao quadrado está associado o quê? A área de um quadrado. Então, x² representavam para eles, os egípcios, por exemplo, os gregos, o quadrado de lado x. E 6x? 6x dava para pegar metade de 6, 3, colocar aqui ao lado e construir 2 retângulos. Cada um desses retângulos em azul, é mais ou menos azulado, tem área 3x. Então, nós temos x² mais 3x. Quanto tem que dar essa área?
x ao quadrado mais 6x ao quadrado mais 2 retângulos, tem que ser área 91. Só que essa figura, ela está particionada. O que nós vamos fazer? Se a gente acrescentar o quadrado de 3, que é o quadrado de b sobre 2, nós vamos construir um quadrado. Quando a gente acrescentou o quadrado de 3, acrescentamos 9. Agora, essa área total não é mais 91. Essa é 91. Agora é o quê? Quando somamos 9, 100. Se é 100, se essa área é 100, essa área 100 representa a área de um quadrado de lado x mais 3. Estamos falando de medida. Qual o número positivo cujo quadrado é 100? É o 10. Então, para o lado do quadrado valer 10, quanto tem que valer o x? Apenas x. 7. 7 mais 3, 10. Então, o valor desconhecido é 7. Quando nós relacionamos, associamos a geometria, tá? Isso é muito bacana. Isso é, sinceramente, eu estou lamentando muito, vou ficar muito triste porque eu não soube aproveitar muito bem o tempo. Em todo caso, eu vou deixar aqui, vai ficar no vídeo, esse slide, não vou mostrar passo a passo, tá? Aí de uma lógica daquela fórmula resolutiva para a equação do segundo grau. Pessoal, não é Bhaskara, né? Vocês já sabem disso, não é fórmula de Bhaskara. Tanta gente boa antes de Bhaskara já encontrou uma fórmula para resolver equações quadráticas. E essa aqui, vou deixar também, é para mostrar produtos notáveis, fatoração. É muito bom brincar com geometria e álgebra. Tá? Pode ver que eu não estou explicando, só estou passando para depois vocês assistirem na velocidade de 0,25. E essa aqui é uma atividade que tem uma orientanda, a Luciana Teodora, ela deve estar participando. Vai ser um trabalho dela no Profimate. Ela é aluna nossa aqui de Sinop, do Profimate. Ela vai trabalhar um pouco com essas obras de engenharia, obras arquitetônicas, e o que a molecada vai fazer, ela vai usar a metodologia ativa, é claro. O que a molecada vai fazer, eles vão encontrar uma curva ou uma função que melhor associa, por exemplo, a alguma arquitetura. Aqui, por exemplo, na frente dessa igreja, a molecada deve falar, isso é uma parábola, mas isso aqui é de fato uma parábola? Não é parábola. O que é uma parábola? Aí o professor trabalha certinho que é parábola. Nós podemos encontrar a altura dessa obra usando, primeiro, uma escala. Eles vão lá, eles tiram foto, pode usar depois um GeoGebra, um software, e verifica a escala que estão trabalhando. Se quiser associar uma unidade no GeoGebra a 1 metro, associa, não tem problema. Mas, no final das contas, é possível eles plotarem uma função quadrática, se o interesse for função quadrática, tá, pessoal? Se o interesse for função de grau 3, 4, que não é uma exponencial, outras funções, tem que fazer isso. Aí, quando plotar, você pode... O GeoGebra ou outro software vai te dar a função quadrática, eles podem encontrar, usando o sistema, lá dependendo... Aí já é no ensino médio resolver esse tipo de sistema, né? Dados 3 pontos. Aí eles vão encontrar a função. Encontrando a função, você pode perguntar qual é o valor máximo. Eles vão encontrar, nesse exemplo, 4,32. É porque lá é de 4 metros e 32 centímetros. Eles vão encontrar o x-vértice, eu não gosto desse termo, mas x-vértice e y-vértice. Vão ver que isso aí encaixa certinho com a função deles e vão verificar que está de acordo com aquela obra, está de acordo com aquela arquitetura. E, portanto, começam a ver sentido no que eles estudam na escola, no que eles estudam de função quadrática. Essa é apenas uma atividade, tá? Se você quiser colocar mais pontos e associar uma função
de grau mais elevado, ou um polinômio, ou se você quiser trabalhar com essa função definida por várias sentenças, bacana, dá para explorar um monte de coisa, fazer vários testes. Eu acho que agora até os 5 minutos estouraram. Minéia, vou passar para você, tá? Obrigado. Muito bom, Rogério. Ótimo escutar aqui esse bate-papo perfeito. Muitos comentários e parabéns, de ótima palestra, comentários que o pensamento algébrico, né, o que você apresentou, abarca vários tópicos do fundamental e que as sugestões contemplam várias áreas, então, muito legal. Parabéns pela palestra que você deu aqui. Eu acho que a Selma, acho que a gente tem ainda um tempinho. O Rogério traz uma reflexão, né, acerca da álgebra na perspectiva da BNCC, que o trabalhar a álgebra, né, trabalhar essa matemática com sentido. E aí, Rogério, só um pouquinho, vamos ver o que aconteceu. Eu acho que o Rogério teve algum problema, mas para finalizar, né? Então, o Rogério traz essa questão do... Eu vou tentar aqui conectar o Rogério de novo, só um pouquinho. Bom, então o Rogério traz, eu gostaria, assim, vamos ver se ele consegue retornar, mas obrigada aqui pelos comentários, depois eu vou passar para o professor Rogério, a gratidão aí de vocês pelas palavras que vocês dedicam a ele. E aí vamos ver, a gente está tentando ver se consegue contatar com o professor Rogério para fazer o fechamento. Só um pouquinho, vamos ver aqui. Professor Rogério voltou. Então, professor Rogério, eu estava aqui falando, né, que você traz essa questão, eu acho que vamos tentar, estou olhando aqui, se alguém tiver alguma pergunta, coloque aqui nos comentários, mas eu vejo que você caminhou, Rogério, em questões que nos inquietam enquanto professores de matemática, né, quando você vê algumas ações dos seus alunos. E aí eu fiquei na sua escuta, fiquei pensando, nossa, né, você percebe que desde o início você pode trabalhar essa álgebra, e aí como que você vê isso? Quando que eu chego nessa generalização? Quer dizer, todo aquele processo que você mostra, que você tem como fazer ter o pensamento algébrico para chegar a uma generalização, que na verdade hoje os nossos alunos querem mais a fórmula do que entender esse processo até chegar a ela. Então, se você pudesse fazer algum comentário acerca disso, professor Rogério. Minéia, obrigado. Eu ouvi tudo que você estava me dizendo e fiquei gritando daqui. O seu áudio, não estou te ouvindo, mas eu me via. Na verdade, eu já tinha sido totalmente desconectado, né? É que eu acompanhei pelo um outro celular. E até respondi no celular da minha colega, obrigado. Eu agradecendo e esqueci que eu estava no celular dela. Olha a beleza que eu fiz, né? Ela falou, obrigado. Então, é a Poliana. Fui eu que respondi para a turma, tá? No nome da Poliana, obrigado. Ela vai falar obrigada, né? Minéia e demais colegas. Primeiro, perdão pelo não controle de tempo, mas tudo bem. É complicado, assim, para eu falar do ensino fundamental. Eu poderia ficar quieto aqui e encerrar,
e porque nós temos colegas de outras universidades do Brasil inteiro, eu não trabalho, eu não atuo no ensino fundamental. Na educação básica, faz 12 anos que eu não atuo, mas sempre gostei, eu acompanho principalmente os alunos da graduação e do Profimat, mestrado profissional, eles atuam na educação básica, eles me ajudam bastante, né, com dicas, alguma coisa que vem acontecendo, e eu tenho vontade de eu puxar a orelha da BNCC e falar, né, é bonito para vocês, né, vocês colocam um monte de coisa aí para a gente, que a gente sabe, os professores sabem, mas que apoio vocês vão dar para as escolas, para os professores, porque a realidade não tem nada a ver. Não é fácil, eu estou falando de função de forma bem corrida, mas falando de grandezas diretamente proporcionais. Nesse momento, para você associar uma função linear, associar a geometria, dá para brincar também. Mas eu não estou lá na sala. Quando eu chegar lá, lembro da Ambrosa falando hoje, né? Imagina eu chegando lá, com toda aquela dificuldade, como que isso que eu quero transmitir para o aluno vai chegar até eles? Não é fácil. Mas, assim, o que eu quis trazer é mais algumas reflexões e, sinceramente, se alguma coisa que eu falei aqui foi novidade ou trouxe um outro olhar, para mim já valeu. Para essa palestra já está valendo. Era essa a intenção. Não sou um conhecedor da BNCC, não sou um estudioso da educação, da etapa do ensino fundamental, não sou o mesmo. Tenho preocupação sempre em estudar, mas eu não conheço a realidade da escola, tá? Mas eu acredito que o trabalho com sequência, o trabalho com padrão, ele é muito bom de ser proposto para a molecada, porque ele é muito atraente, é muito gostoso, todo mundo gosta. Quem não lembra das disciplinas de introdução à lógica na graduação, parece que essa molecada chega assim, nossa, que diversão. Eu nunca vi isso. Eu já conquistei turma de terceirão, à noite, turma com bastante dificuldade, eu não sabia o que fazer, e eu não tinha metodologia ativa, nada para fazer com eles. Aí eu levava problemas de raciocínio lógico, problemas que envolvem padrão, e fiquei surpreso com um aluno assim, com muita dificuldade. Não vou nem falar de dificuldade, pior, aqueles totalmente desinteressados e que tinham um bom desempenho, que participavam da aula, como isso é recorrente, né? É quando a gente dá a chance para alguns alunos, para eles serem ativos no processo e eles mostrar a cara, ó, eu existo, eu tenho condições. Então, mas assim, trabalhe em sequência com a molecada e acredite nesses educadores, pessoal que estuda mesmo e fala de padrões na nossa vida. E de presente para todo mundo, eu não pensei nisso, mas não estava programado. Tá vendo? Isso aqui é um pedaço de maçã mambaia que eu arranquei da minha mãe ontem, está um pouco murcha. Eu já fiz alguma coisa desse tipo, de mostrar, voltar de novo, aproximar a câmera e a pessoa pensar que é a mesma. Só que não é a mesma, uma é um raminho da outra. A autossimilaridade, padrão, tem padrão na nossa vida em todo lugar. Só não pode ter padrão na escola, todo mundo sentado lado a lado e pronto, esse padrão vamos abolir. Obrigado, perdão pela não organização do meu tempo, tá bom? Não, Rogério, muito obrigada. Eu não posso deixar de finalizar para dizer que tem um comentário aqui, Rogério, do Moisés, que fala o seguinte: tomara que muitos aqui presentes possam ter a oportunidade, quando isso passar, conhecer essa pessoa e profissional exemplar e sempre tão comprometido com a educação, que é você, Rogério. Parabéns, foi ótimo estar aqui com você, revê-lo, né? Nos aproximando aí do campus de Sinop. E muito obrigado pela presença de todos aqui. E eu vou... Então, abraço, Rogério. Tudo de bom para ti. Abração para vocês, um beijo. Eu que agradeço. Bom, pessoal, só para finalizar o vídeo e chamá-los para
Agora, daqui a alguns minutos, vai iniciar a palestra número 9, que é Conhecimento Especializado de Professores que Ensinam Matemática no Contexto da BNCC, com o professor Jefferson Gomes Moriel Júnior. Um abraço a todos e um ótimo evento.